muita dinâmica, tem jogadores já a atingir níveis... eu olho para este Sporting e vejo uma equipa... Por exemplo, o Porto está em primeiro. Eu acho que o Porto vai conseguir ganhar, vai conseguir ser campeão, embora, claro, falta muito tempo, mas eu olho para potencial individual, vejo os jogadores... Se eu fosse um clube estrangeiro, um clube com dinheiro, olharia para este Sporting e pensaria, o Sporting é o clube que tem mais jogadores em ponto rebuçado. E tu vês isso, quer em alguns jogadores que até estão lesionados, como tu falaste, vês no Inácio, vês muito no Trincão, e não é por acaso, já se está a falar agora para o Barcelona. E é por isso que a renovação está a demorar, não é? Claro. E mesmo estes jogadores que enfim, o Luís Soares efetivamente era alguém que, vindo da segunda divisão de Espanha, poderia suscitar aqui algumas dúvidas, mas tem enchido o campo, enchido as medidas, e é um jogador extraordinário. E acho que o Rui Borges, uma das mais-valias que ele tem é, de facto, ele consegue sempre, tal como ele se apresenta despreocupado nas conferências de imprensa, parece-me que ele fica despreocupado com estas ausências. Claro que ele preferia ter os jogadores, acredito eu, mas ele consegue naturalmente encontrar soluções, meter o carro a andar na mesma, sem grande prejuízo, sem grande travão, e consegue encontrar estas soluções que até acabam por tornar todo o plantel útil, não é? E se nós olharmos para... Eu, pelo menos, fiquei muito surpreendido. Acho que durante pelo menos 3 meses desta temporada o Eduardo Quaresma praticamente não jogou. Jogou na Champions, aquele jogo contra aquele primeiro adversário. O Nápoles. O primeiro adversário. O Kairat, sim. Foi o primeiro jogo dele na época, tinha entrado uns minutinhos na Supertaça, mas praticamente não contava. Completamente encostado, não é? Encostado no sentido de não mesmo jogar. Com a lesão do Diomande, o Eduardo Quaresma jogou muito pouco. Jogou muito pouco, e até vínhamos de uma segunda metade da época em que ele estava a aparecer muito mais, na altura falou-se muito disso, ele abdicou de ir ao Europeu de Sub-21. Exatamente. E eu estava a imaginar um Eduardo Quaresma a poder dar sequência a essa evolução. Não aconteceu, mas de repente aí está ele outra vez pronto. Temos o treinador a dar-lhe grande moral, a falar dele como a fazer uma segunda parte de seleção, um bocadinho de calma, mas Eduardo Quaresma tem um potencial brutal, e se ele mentalmente acompanhar... O quarto central na seleção não joga, portanto... Não joga, há um lugar para vago. Acho que para o Mundial não, mas é um jogador para se analisar. Eu gosto muito do Quaresma. E acho que ele pode fazer até a função de lateral direito. Não? Sim. O Quaresma... teve algum azar, entre aspas, com a mudança do Sporting 3 para 2 centrais, que lhe retirou ali um bocadinho de espaço, mas ele quando está com a cabeça no sítio, ele é um central de velocidade, tecnicamente bom na saída, exagera um bocadinho às vezes em alguns momentos de pressão e algumas perdas de bola, mas é um jogador que tem... Jogando com um central mais estável, como é o Inácio ao lado, fica muito... E ele beneficia neste tipo de jogos... se o Sporting for bastante coeso, porque eu acho que ele é mais propenso a neste tipo de jogos, não agora que ele aparece e está aqui a fazer uma função alternativa, mas se ele ganha a titularidade, eu acho que ele tem mais tendência para neste tipo de jogos relaxar, se deslumbrar, porque é um jogador que, se tu lhe metes uma dose de importância muito grande, quer nisto de render alguém, quer de, olha... Há aqui um grande jogo, como ano passado, ele seca completamente o Samu, lembro perfeitamente desse jogo. Ele é um jogador que tem ali uma linha de concentração que depois faz com que tudo o resto flua. Agora, se ele se sentir deslumbrado, eu acredito que ele tenha muito mais tendência para facilitar num jogo ou noutro, de uma forma menos provável, mas é um bom exemplo, se calhar o melhor exemplo, de que Rui Borges consegue, na adversidade, encontrar boas oportunidades para os jogadores e fazer com que aqui alguns nomes como o Eduardo Quaresma, como o próprio Ricardo Mangas apareçam e a equipa não perca qualidade, não perca andamento. Aliás, nós olhamos para este Sporting e é um Sporting que tem 46 golos marcados. O Porto, 16 jogos, o Porto tem 33, tem menos 13, ok, tem menos um jogo e até um jogo... Isso só no campeonato. Só no campeonato. É um jogo convidativo até ao Porto marcar... 13 golos? 13 não, mas bastante, encurtar. Mas o Porto tem os mesmos golos do Benfica.